Preste atenção a estas imagens feitas por celular em uma tarde aparentemente comum em Redwood Shores Beach. Imagens que só mais tarde revelariam algo que ninguém percebeu no momento. Número 1. A figura sombria não era um erro, era o início de um pesadelo. Repare na jovem de maiô rosa caminhando pela água rasa. Agora, olhe para a esquerda dela. Vê aquela forma escura agachada na arrebentação? A pessoa que filmou não percebeu nada na hora. Ninguém percebeu. Mas quando Elena Cross, aos 26 anos, desapareceu desta praia poucas horas depois da gravação, os investigadores revisaram cada quadro desse vídeo. A tal figura não era jogo de luz nem falha de câmera. E o que veio a seguir revelaria um dos casos de perseguição mais aterrorizantes já registrados na costa da Califórnia. Número 2. A sensação de notar algo tarde demais e o começo do tormento. Sabe aquela sensação estranha quando você olha uma foto antiga e percebe algo que antes havia passado despercebido? Para a família Cross, essa sensação não foi apenas inquietante. Foi o início de um pesadelo que duraria anos. Elena Cross era daquelas pessoas que iluminavam qualquer ambiente ao entrar. Número 3. A vida de Elena, cercada pelo mar que ela tanto amava. Aos 26 anos, ela tinha acabado de conquistar o emprego dos sonhos como bióloga marinha no Instituto de Pesquisas do Pacífico, em Monterey. Passava os dias estudando ecossistemas costeiros e os fins de semana fazendo o que mais amava, estar perto do oceano. Seu apartamento era cheio de conchas, as paredes cobertas de fotografias submarinas, e seu Instagram era praticamente um tributo às belezas do litoral da Califórnia. Número 4. A última tarde tranquila e a primeira pista do desaparecimento. Em 8 de setembro de 2017, Elena resolveu passar a tarde de sexta-feira em Redwood Shores Beach, a cerca de 30 quilômetros de seu apartamento em San Mateo. Era um daqueles dias perfeitos de fim de verão. Quente, mas não demais, com uma brisa suave vinda do Pacífico. Por volta das 2 da tarde, ela mandou uma mensagem para a colega de apartamento, Sophia Chen. Dia perfeito de praia. Talvez fique para ver o pôr do sol. Não me espere para o jantar. Foi o último recado que alguém recebeu de Elena. Ela chegou à praia por volta das 2h30. Testemunhas depois contariam à polícia que lembravam bem dela. Impossível não notar o maiô rosa vibrante e o enorme chapéu de palha que ela sempre usava. Elena escolheu seu cantinho habitual, na parte norte da praia, longe das famílias com crianças, onde podia ler e nadar em paz. No mesmo dia, Rebecca Martinez estava ali com os 2 filhos, registrando vídeos deles brincando nas ondas. Às 4h15, ela filmou a filha correndo pelo mar e, sem querer, capturou também a mulher de maiô rosa caminhando ao fundo e a misteriosa figura agachada perto dela. Rebecca não notou nada, claro. Subiu o vídeo para a nuvem e nunca mais pensou nisso, até 3 dias depois, quando viu o rosto de Elena estampado em todos os noticiários locais. Número 5. As últimas horas de Elena e o sumiço inexplicável. Por volta das 6h30 da tarde, a praia começou a esvaziar. As famílias guardavam seus isopores e toalhas cheias de areia. Os surfistas pegavam suas últimas ondas. Os salva-vidas encerravam as rotinas do fim de expediente. E Elena? Segundo os poucos banhistas que ainda restavam, ela continuava lá, sentada em sua toalha, deslizando o dedo pelo celular. Daniel Prescott, um dos últimos a vê-la com vida, fazia sua corrida diária pela trilha paralela à praia. Notou Elena porque ela era uma das únicas pessoas ainda ali. Ele lembra de olhar para o relógio esportivo bem na hora em que passou por ela. Eram 6h53 da tarde. Ela estava sozinha, aparentemente digitando para alguém,
totalmente imersa no telefone. Quando Daniel voltou do retorno cerca de 20 minutos depois, a toalha de Helena continuava no mesmo lugar. Sua bolsa também. Mas Helena havia desaparecido. No início, Daniel não se preocupou. Talvez ela tivesse ido ao banheiro. Talvez tivesse caminhado para apreciar melhor o pôr do sol. Ele continuou correndo, mas algo o incomodava. Intuição, sorte ou algo indefinível. Olhou para trás mais uma vez. A praia estava quase deserta, sombras longas se estendendo enquanto o sol mergulhava no horizonte. As coisas de Helena seguiriam intactas, mas não havia sinal dela. Daniel se aproximou do local. O telefone dela estava guardado na bolsa. As sandálias arrumadas ao lado da toalha. Chaves do carro, carteira, tudo ali. Era como se ela tivesse evaporado no ar salgado da costa. Foi então que Daniel ligou para a emergência. Número 6. Uma busca intensa e nenhum rastro de Helena. A resposta inicial foi feita exatamente como manda o protocolo. Os salva-vidas que ainda estavam no posto começaram a vasculhar o mar imediatamente. A primeira hipótese terrível era óbvia: afogamento. A guarda costeira foi acionada, equipes de resgate foram mobilizadas, mas, enquanto o sol desaparecia atrás de Redwood Shores naquela sexta-feira, nem o mar nem a areia revelavam nada de Helena Cross. Nenhum indício de luta, nenhuma pegada levando para longe, nenhuma pista. Por volta das 8h30 da noite, a polícia entrou em contato com Sophia Chen, listada como contato de emergência. Sophia correu até a praia, onde os policiais haviam isolado os pertences de Helena como possíveis evidências. "Isso não faz sentido", repetia Sophia, aflita. "Ela nunca deixaria as coisas dela assim, nunca sairia sem o celular, ela vive grudada nele." E os policiais sabiam que ela tinha razão. Hoje em dia, quem larga o telefone para trás? Ainda mais alguém como Helena, que monitorava passos, treinos, tudo. À meia-noite, holofotes varriam a praia. Cães farejadores seguiram o cheiro de Helena até a beira da água, e ali parou. O rastro sumiu no limite das ondas. Mergulhadores vasculharam o mar pelos 3 dias seguintes. Nada. Nenhum corpo, nenhuma peça de roupa, nenhum objeto. Helena simplesmente havia desaparecido. Número 7. A família em desespero e uma investigação que só complicava. Os pais de Helena, Michael e Patricia Cross, dirigiram desde Los Angeles na manhã seguinte. Era impossível imaginar o que sentiam, aquela região entre esperança e desespero em que cada ligação pode mudar tudo, e ao mesmo tempo você teme profundamente essa mudança. "Nossa filha é responsável", declarou Michael à imprensa que já cercava a praia. "É inteligente, é cuidadosa. Algo aconteceu com ela. Alguém a levou. Precisamos encontrá-la." A polícia intensificou as investigações. Começaram pelo básico: procurar qualquer sinal de problema na vida de Helena. Dificuldades financeiras? Nenhuma. Problemas de relacionamento? Tinha terminado um namoro 4 meses antes, de forma amigável. O ex, agora morando em Seattle, tinha álibi sólido, comprovado por diversas testemunhas e postagens com horário marcado. Ambiente de trabalho? Colegas do Instituto de Pesquisas do Pacífico descreviam Helena como dedicada, querida e sem qualquer conflito aparente. Nada que indicasse uma crise. Mas então, algo terrível surgiu. O celular que Helena deixara na bolsa havia sido resetado remotamente horas após seu desaparecimento. Alguém acessara a conta dela na nuvem e apagado tudo. O timing era perfeito demais para ser coincidência. Quem quer que tivesse levado Helena sabia exatamente o que estava fazendo. O caso passou a ser tratado como suspeita de sequestro, e o FBI entrou na investigação. Surgiram inúmeros relatos de avistamentos. Uma mulher parecida em um posto de gasolina no Oregon,
outra em um ponto de descanso em Nevada. Cada pista verificada, nenhuma verdadeira. Os dias se arrastaram. Um vira uma semana. Flores, velas e fotos de Helena começaram a se acumular na praia. E ela permanecia desaparecida, como se o oceano a tivesse engolido, sem deixar nenhum vestígio. Número 8. A investigação ganha um novo rumo, e o vídeo volta a assombrar. A detetive Sarah Mitchell, com 15 anos de experiência no departamento do xerife do condado de San Mateo, não conseguia tirar o caso da cabeça. O desaparecimento limpo, o celular apagado, a falta absoluta de evidências, tudo parecia planejado, meticuloso. Não estamos lidando com um criminoso oportunista, disse ela ao parceiro, detetive James Reeves, em uma das muitas revisões noturnas do caso. Isso foi alguém que vinha observando, alguém que sabia a rotina dela. 2 semanas após o desaparecimento, decidiram fazer um apelo público. Queriam vídeos, fotos, qualquer registro feito na praia no dia 8 de setembro. Precisavam de qualquer pista. Rebecca Martinez viu o pedido na TV. E então, lembrou do vídeo da filha brincando nas ondas e da mulher de maiô rosa ao fundo. Seria Helena? Ela ligou para a linha direta imediatamente. Horas depois, os detetives estavam em sua porta vendo o vídeo no celular. E lá estava Helena, viva, às 4h15 da tarde, caminhando pelo mar. Mas o olhar da detetive Mitchell foi atraído para outra coisa na tela. Aquela figura escura agachada na água, tão perto da jovem. Ela assistiu, reassistiu e pediu zoom ao analista de vídeo forense. Aquilo não era sombra, não era efeito de luz. Era alguém, vestido com algo escuro, misturando-se às ondas, a poucos metros de Helena. Ela não fazia ideia, murmurou Reeves, observando. Olha a postura dela, completamente tranquila. Ela nem imagina que alguém está ali. O vídeo mudava tudo. Não era coincidência, não era acidente, era perseguição. Número 9. A descoberta decisiva e o surgimento de um possível suspeito. Os detetives voltaram à praia, entrevistaram todos novamente e mostraram as imagens ampliadas da figura misteriosa. Ninguém recordava ter visto alguém vestido de escuro na água. Mas então surgiu a primeira grande pista. O estacionamento de Redwood Shores Beach possuía câmeras de segurança, que já haviam sido revisadas apenas para confirmar a chegada de Helena. Agora, com foco ampliado, passaram a analisar todo e qualquer veículo presente naquele dia. Foi aí que encontraram algo intrigante. Um Honda Civic prateado havia chegado às 13h45, cerca de 45 minutos antes de Helena. O carro estacionou a 4 vagas de distância do veículo dela e só deixou o local às 19h30, 37 minutos após Daniel Prescott chamar o serviço de emergência. A placa estava parcialmente coberta de lama, mas os peritos conseguiram recuperar parte dos números e cruzar com registros de veículos na região. Depois de 3 dias de trabalho detalhado, surgiram alguns possíveis proprietários. E um nome destacou-se imediatamente. Cameron Locash, 34 anos, fotógrafo freelancer morando em Pacífica, cidade a poucos quilômetros da praia. Sem ficha criminal, mas com um passado que, ao ser investigado a fundo, começaria a revelar sinais alarmantes. Cameron havia sido demitido de um estúdio fotográfico em São Francisco, oficialmente por diferenças criativas, mas seu ex-chefe contou outra história. Clientes mulheres relatavam desconforto durante as sessões, a maneira como ele as posicionava, o modo como observava cada movimento delas. Nada que configurasse crime abertamente, mas definitivamente algo perturbador. E havia mais. Sua presença online mostrava um padrão inquietante. Cameron publicava muitas fotos de pessoas em ambientes públicos, praias, parques, e analisando atentamente seu portfólio,
ficava claro que a maioria das mulheres retratadas não sabia que estava sendo fotografada. O detalhe mais assustador? Havia inúmeras imagens de Redwood Shores Beach, tiradas ao longo de vários anos. E, em algumas delas, outras mulheres apareciam ao fundo, capturadas sem perceber. Era como se aquele lugar fosse uma espécie de terreno habitual para ele. Número 10. O mandado de busca e o início de revelações sombrias. A polícia conseguiu um mandado de busca para a casa de Cameron. Precisavam de algo sólido que o ligasse a Helena. Ter o mesmo modelo de carro e estar na mesma praia não era suficiente para uma prisão. Enquanto isso, Patricia Cross entrava em colapso emocional. Já faziam 3 semanas que Helena havia sumido. Patricia e Michael estavam hospedados em um hotel em San Mateo, incapazes de voltar aos Los Angeles enquanto sua filha permanecia desaparecida. Patricia passou a visitar a praia todos os dias, sentando-se exatamente onde Helena estivera pela última vez, esperando, como se a filha pudesse surgir do oceano a qualquer momento. Michael dava entrevistas incansavelmente, implorando por informações. Alguém sabe de algo. Alguém viu alguma coisa. Por favor, qualquer detalhe. Queremos nossa filha de volta. A mobilização pública foi enorme. Voluntários, campanhas nas redes sociais, recompensas. Mas nada de Helena. Enquanto isso, a detetive Mitchell concentrava-se na parte mais intrigante: o reset remoto do celular. Isso exigia conhecimento técnico e acesso aos dados de nuvem da jovem. Como Cameron teria conseguido tais informações? A equipe de tecnologia começou a vasculhar e tentar recuperar arquivos apagados. E foi aí que encontraram algo que fez o sangue de Mitchell gelar. Por 3 meses consecutivos, todas as histórias postadas por Helena no Instagram eram visualizadas poucos minutos após a publicação por uma conta chamada Coastal Lens. Sem foto de perfil, sem seguidores, seguindo apenas uma pessoa: Helena. A conta usava redes públicas de Wi-Fi, dificultando o rastreamento. Mas um erro do perseguidor foi crucial. Uma das conexões havia sido feita em um Starbucks de Pacífica. No mesmo dia e horário, o cartão de crédito de Cameron registrou uma compra naquela loja. A rede estava se fechando. Número 11. A busca na casa de Cameron e um segredo terrível. O mandado foi executado em 2 de outubro de 2017, 24 dias após o desaparecimento de Helena. Ainda de pijama, Cameron parecia genuinamente surpreso com a presença policial. "Eu não entendo. O que está acontecendo?" disse ele, nervoso. Os detetives observaram sua expressão de perto. A confusão parecia real, mas havia algo mais. Um nervosismo profundo, mais do que a simples presença de autoridades. Encontraram um computador no escritório improvisado, que seria analisado pelos peritos posteriormente. Depois, equipamentos fotográficos de alto nível, câmeras profissionais, lentes, tripés, caixas estanques para fotos submarinas e um traje de mergulho modificado. Placas de tecido preto fosco tinham sido costuradas nele, material utilizado em fotografia para absorver luz e evitar reflexos. "Pode explicar isso?" perguntou a detetive Mitchell. Cameron empalideceu. "É para fotografia subaquática, para não assustar a vida marinha." Talvez. Ou talvez fosse para ficar praticamente invisível na água, exatamente como a figura escura vista no vídeo. Em seguida, encontraram 3 celulares, o pessoal, um Android de trabalho e um terceiro aparelho com chip pré-pago, um telefone descartável. O histórico desse último mostrava repetidos acessos à conta Coastal Lens, mas nada preparou os investigadores para o que estava no armário do fundo da garagem.
dezenas de HDs externos, organizados por datas e locais. Dentro deles, milhares de fotos. Mulheres em praias, mulheres em parques, mulheres em cafés. Todas sem saber que estavam sendo observadas. E então, Helena. Centenas de fotos dela, tiradas ao longo de 2 anos e meio. Fotos na praia, em cafeterias, saindo do instituto onde trabalhava. Cameron tinha documentado a vida dela secretamente por anos. Mas o mais terrível, ainda não tinham encontrado Helena. Número 12. O caso se agrava, e a investigação toma um rumo ainda mais sombrio. Cameron foi preso sob suspeita de perseguição, vigilância ilegal e possível sequestro. Ele permaneceu em silêncio absoluto, pedindo advogado rapidamente. Sem um corpo, sem prova direta de um crime fatal, o Ministério Público sabia que seria difícil garantir uma condenação por homicídio. A análise dos computadores trouxe ainda mais horrores. Cameron havia pesquisado locais isolados da costa californiana, cavernas marinhas, enseadas escondidas e o mais arrepiante: quanto tempo evidências de DNA duram na água do mar? Mitchell concentrou-se naquela pista, cavernas submersas próximas a Redwood Shores. Consultou guarda-costeira, mergulhadores experientes, biólogos marinhos. E sim, existiam cavernas perigosas, formadas pela erosão, algumas acessíveis apenas com maré extremamente baixa. 7 de outubro de 2017. Uma equipe especializada começou a vasculhar cada formação subaquática num raio de cerca de 8 quilômetros. Visibilidade ruim, entradas estreitas, locais claustrofóbicos. Mesmo assim, eles continuaram. No terceiro dia, em 10 de outubro, os mergulhadores entraram em uma caverna particularmente difícil, cerca de 3 quilômetros ao norte do ponto onde Helena sumira. O espaço se abria em uma câmara maior, parcialmente submersa, com um pequeno bolsão de ar acima. E ali, nesse lugar escuro onde o oceano encontrava a rocha, encontraram Helena Cross. Número 13. A descoberta devastadora e a confirmação da tragédia. A notícia caiu como uma bomba. Os pais de Helena haviam passado 32 dias pendurados naquela esperança frágil de que, de alguma forma, ela ainda estivesse viva. Mas a descoberta da guarda costeira destruiu qualquer possibilidade. O laudo médico determinou que Helena morrera poucas horas após o desaparecimento. A causa? Afogamento. Mas havia mais. Ferimentos de defesa nas mãos, hematomas no pescoço. Tudo indicava uma luta desesperada. Helena havia resistido. Havia tentado sobreviver, mas acabou sendo dominada e deixada naquela caverna submersa para morrer. E agora, o vídeo de celular de Rebecca Martinez fazia sentido. Cameron estava na água naquela tarde, usando o traje modificado, observando Helena a poucos metros de distância, invisível para ela e para todos. Ele permaneceu ali por horas, esperando que a praia esvaziasse, planejando o ataque. As provas se acumulavam. DNA de Cameron sob as unhas de Helena. Respingos de sangue no traje de mergulho. Dados de localização colocando ambos no mesmo ponto antes do celular dela ser apagado. E, ainda mais perturbador, em um dos HDs encontraram uma pasta com as iniciais de Helena. Dentro, fotos tiradas dentro do apartamento dela, dormindo, tomando banho, em momentos íntimos. Só havia uma explicação. Cameron invadira a casa de Helena repetidas vezes ao longo de 2 anos e meio. Instalara programas espiões, capturara credenciais da nuvem, obtivera acesso completo à vida digital da jovem.
O que começou como uma fixação se transformou em perseguição absoluta e, finalmente, assassinato. Número 14. A violência silenciosa e o predador que se escondia à vista de todos. A investigação mostrou que Cameron havia aprendido a contornar sistemas de segurança, a entrar e sair sem deixar sinais óbvios. Era um predador que refinava seu método com paciência. No local onde Helena foi encontrada, recuperaram uma bolsa estanque contendo cordas, fita adesiva e um cinto de mergulho. Tudo usado para prender a jovem e mantê-la submersa. As impressões digitais de Cameron estavam no equipamento. A análise do porta-malas do Honda Civic também foi conclusiva. Grãos de areia com composição idêntica à da praia onde Helena estivera. Fibras que correspondiam à toalha dela. E vestígios de sangue, revelados por luminol, confirmados por exame de DNA. Diante de tudo isso, a prisão de Cameron foi convertida para homicídio em primeiro grau. Ainda assim, ele permaneceu calado. No interrogatório, apenas encarava os detetives enquanto fotos e provas eram colocadas diante dele. Mitchell disse em certo momento: "Você passou anos observando, invadiu a vida dela, transformou a rotina dela num catálogo para sua obsessão. E quando isso não te bastou, tirou tudo dela. Por quê?" Silêncio. E naquele silêncio estava a resposta. Para homens como Cameron, o porquê não existe. O controle era o objetivo. A invasão era o objetivo. O poder de estar sempre ali, invisível, comandando a narrativa sem que a vítima soubesse. Esse era o ponto. Número 15. O julgamento e a condenação que marcou um precedente. O julgamento começou em março de 2018 e durou 6 semanas. A promotoria apresentou seu arsenal de evidências. As fotos, o histórico de perseguição, o DNA, as buscas na internet, a movimentação do carro e, principalmente, o vídeo de Rebecca Martinez, mostrando Cameron escondido nas ondas como um predador à espreita. A defesa tentou argumentar que as provas eram circunstanciais, que ser perseguidor não fazia de Cameron um assassino, que havia espaço para dúvida razoável. O júri não comprou a narrativa. Eles viram o que todos viam. Um homem que passou anos estudando sua vítima, refinando seu comportamento, esperando o momento exato para atacar. Em 24 de abril de 2018, após apenas 8 horas de deliberação, o júri deu o veredicto: culpado de homicídio em primeiro grau, sequestro, perseguição e vigilância ilegal. Condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A juíza Amanda Foster declarou durante a sentença: "Você não apenas tirou a vida de Helena Cross. Você roubou anos que ela ainda teria. Violou sua privacidade repetidas vezes. Transformou sua existência em um catálogo de obsessão. E quando sua fixação atingiu o auge, tirou tudo dela e de sua família. Você não merece voltar a andar livre." Cameron não demonstrou emoção alguma ao ser levado embora. Nunca pediu desculpas. Nunca reconheceu o que fez. Número 16. O legado de Helena e o alerta deixado para o mundo. Michael e Patrícia criaram a Fundação Helena Cross, dedicada a reforçar leis contra a perseguição, melhorar mecanismos de proteção para vítimas e aumentar o debate sobre privacidade digital. Patrícia tornou-se porta-voz na luta pela segurança de mulheres, participando de conferências e treinamentos para policiais sobre reconhecimento de padrões de stalkers. Helena era brilhante, linda e tinha toda uma vida pela frente, disse Patrícia em sua declaração final no julgamento. Ela queria proteger o oceano, estudar a vida marinha, tornar o mundo melhor, mas se tornou vítima de alguém que a enxergava apenas como um objeto. Já a Rebecca Martinez, cuja filmagem foi crucial,
confessou carregar culpa até hoje. Se eu tivesse percebido alguém ali, talvez eu pudesse ter feito algo. Eu sei que não é racional, mas penso nisso todos os dias. A gravação que ela fez passou a ser usada em treinamentos de investigadores, mostrando como respostas podem estar ocultas em detalhes despercebidos. Hoje, há um banco na praia de Redwood Shores dedicado à memória de Helena. Uma placa diz: "Em memória de Helena Cross, bióloga marinha, filha, amiga. Que o oceano que você amava a mantenha em seu abraço para sempre." Sofia Chen, amiga e colega de apartamento, visita o local várias vezes ao ano. Às vezes ainda espero que ela me mande mensagem, disse em uma entrevista 3 anos após o crime. Eu começo a pensar, preciso contar isso para a Helena. E pego o celular. Aí lembro. E essa é a parte mais cruel. Esquecer e lembrar. Esquecer e lembrar. O caso de Helena Cross nos lembra uma verdade aterrorizante. Às vezes, os predadores mais perigosos são justamente aqueles que não vemos. Eles se escondem à margem da nossa rotina, observando, esperando, planejando. Cameron parecia apenas mais um fotógrafo na praia, apenas mais uma figura na água, mas era muito mais sinistro. Se você, ou alguém que você conhece, está sendo perseguido, não ignore os sinais. Registre tudo. Informe a polícia. Confie em seus instintos. Helena nunca soube que era observada. Nunca teve chance de se proteger, porque não sabia que precisava. Que sua história sirva como alerta. Que sua memória continue viva. Que seu legado proteja outras pessoas. Descanse em paz, Helena Cross. Lembrada não como vítima, mas como uma mulher vibrante, brilhante e apaixonada pelo oceano que deveria ainda estar aqui. Encerramento. E assim, a história de Helena Cross se torna mais do que um caso policial. Transforma-se em um lembrete profundo sobre como a luz da vida de alguém pode ser apagada por uma escuridão que se esconde silenciosamente ao redor. A trajetória dela, marcada por curiosidade, paixão pelo oceano e um futuro brilhante, jamais deveria ter terminado nas mãos de alguém guiado por obsessão e controle. Se existe algo que permanece depois de tudo isso, é o impacto da vida que Helena viveu e o alerta que sua história deixa. Que ninguém deve ignorar sinais de perseguição, que privacidade é algo precioso e que toda pessoa tem direito a se sentir segura no mundo. Hoje, o nome de Helena Cross segue ecoando. Nos esforços da fundação criada em sua memória, nos treinamentos de investigadores, nas discussões sobre segurança e, sobretudo, no coração de quem a amava. Ela não está mais entre nós, mas sua voz continua se levantando através das mudanças que inspira. Porque, no fim, Helena não é definida pelo crime que tirou sua vida, mas pela força que sua história ganhou ao trazer consciência, proteção e coragem para tantas outras pessoas. Que ela descanse em paz e que nós nunca deixemos de enxergar, nas sombras que nos cercam, as histórias que ainda podem ser salvas. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!